Olha, antes de começar o vídeo, eu quero fazer uma pergunta. Eu recebi várias críticas em comentários e vários elogios também, porque eu falo algumas coisas do tipo fascista não é nem gente, bolsominion é gado, não merece empatia nenhuma, e muita gente concorda comigo, mas muita gente discorda. Eu vou mostrar um vídeo, foi ontem isso aqui. Isso aqui foi na Avenida Paulista, ontem ou anteontem, eles estão fazendo piada de pessoas que morreram. Eles estão com caixão na Avenida Paulista, manifestantes pró-Bolsonaro, que querem o fim da quarentena, eles estão aqui fazendo piada. Para mim, isso é a escória da humanidade. Porque até o momento em que eram divergências políticas entre nós da esquerda e eles da direita, ok, opiniões diferentes. Aí quando eles começam a defender todo tipo de atitude fascista, como aniquilação da oposição, eles começam a se enquadrar no fascismo e começam a perder essa humanidade. Acha que isso é gente? Comenta aí. Agora vamos falar sobre o Mandetta e o Bolsonaro. O Mandetta tá realmente para cair, e ele quer cair. E os militares, que são quem governam o Brasil, quem toma as decisões, eles não governam, eles tomam as decisões, perderam a paciência com o Mandetta ontem. O Mandetta ontem deu entrevista no Fantástico, e ele peitou o Bolsonaro de novo. Primeira coisa, ele deu entrevista na Globo. Isso foi o que tirou o Bolsonaro, a cúpula do governo do sério. O Bolsonaro trata a Globo como inimiga, apesar da Globo muitas vezes ter tratado o Bolsonaro como amigo, falando que a economia ia bem. A Globo mentiu, e a Globo não se desmentiu, não pediu desculpa pela mentira. A Globo apoia o Bolsonaro em muitas coisas, principalmente na área econômica, mas o Bolsonaro, ele vê a Globo como inimiga. O Mandetta indo lá, ele peita o Bolsonaro de novo, assim como ele peitou quando foi na live do Jorge Mateus falar para 3 milhões de pessoas. Aí o Mandetta ele começa a falar que, é difícil o ministro falar uma coisa, o presidente falar outra, ou a gente alinha o discurso, ou vai ser muito difícil combater essa pandemia. E aí é mais uma paulada do Mandetta no Bolsonaro em rede nacional. E aí depois ele começa a usar exemplos que as pessoas não deveriam fazer. Aí ele fala, tem gente que vai na padaria, vai não sei onde, blá blá blá. O Bolsonaro foi na padaria 2 dias antes, uma coxinha com vários assessores, promoveu a aglomeração de pessoas, e o Mandetta usou a padaria como um exemplo do que não se deve fazer. Mas eles pensaram, o Mandetta ele continua com o discurso dele que é a favor do isolamento social, pelo menos ele está sendo coerente. Só que o Mandetta, ele deu essa entrevista do Palácio da Esmeralda, que é o palácio do governo do estado de Goiás, na presença do Caiado. E o Bolsonaro foi para Goiás, ele se encontrou com o Caiado, foi na sexta, no sábado, e o Caiado não quis abraçar o Bolsonaro o abraçou e falou no ouvido dele, os repórteres pegaram e falou, a contaminação tem que ser total. Entendo, o Bolsonaro quer contaminar a gente, ele quer o caos total, parece que é isso. Então, o fato do Mandetta dar entrevista na Globo, criticar quem quer o fim da quarentena, fazer tudo isso à frente de um ex-aliado do Bolsonaro que pulou do barco e no palácio do governo de Goiás, isso é uma afronta muito grande. E os militares ficaram bravos, porque os militares estão tomando as decisões. A caneta do Bolsonaro não assina nada. Quem assina é a caneta do general Braga Neto. Apenas durante a crise, essa crise na saúde, eles não deixam o Bolsonaro tomar decisões insanas. É isso que está acontecendo. Mas o Bolsonaro ainda toma outras decisões, ainda indica ou exonera cargos, faz um monte de porcaria, porque ele ainda é o presidente. Mas o Bolsonaro não pode demitir o Mandetta, isso ficou claríssimo na semana passada. Ele não pode demitir o Mandetta se os militares não quiserem. Só que os militares têm uma coisa que eles não aturam, que é insubordinação. É alguém que está embaixo da hierarquia, peitar quem está em cima ou até passar por cima de quem está em cima. E o Mandetta, sendo ministro, ele peita o presidente 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes. Aí os militares falam, por mais que o presidente seja insano, inclusive eles tiraram a caneta de assinar do presidente, que não pode mais nem exonerar ministro sem pedir permissão, os militares ficam bravos. Que o Mandetta podia ficar caladinho fazendo o trabalho dele, mas o Mandetta, até aparecer, ele quer continuar falando. Por quê? Porque o Mandetta quer ser presidente. O Mandetta sabe, como médico, que essa crise não vai acabar em 1 ou 2 meses. Ele sabe que isso vai durar 1 ano de quarentena sem quarentena, quarentena sem quarentena. Não só no Brasil, não há uma vacina e não há ainda um tratamento. Então qualquer pessoa é uma coisa aleatória. Você pegou essa doença, você tem 1 ou 2% de chance de morrer, é uma roleta russa. Ele sabe disso e ele sabe que isso pode durar, essa fama dele, até 2022, mas ele precisa ser demitido. O plano do Mandetta envolve a demissão. Por quê? O número de mortes vai começar a subir,
daqui 1, 2, 3 semanas. Ainda mais que está havendo subnotificação e muitas mortes estão esperando o teste. Que se ele for demitido agora, a impressão que vai passar e a propaganda que ele vai fazer com o apoio da Globo é que ele segurou o número de mortes baixo. Foi só ele sair, o Bolsonaro demitiu, os militares, quem quer que seja, o demitiu, e aí o número de mortes disparou. Então o Mandetta era a salvação, o Mandetta era o grande gestor da saúde, olha só o Mandetta, ele era o salvador da pátria e tiraram ele. E aí todo mundo pode culpar o Bolsonaro, os militares ou quem quer que seja e ter um herói ali. Mas se o Mandetta continua como ministro, ele não faz milagre. O próprio Mandetta estava sendo investigado antes de ser ministro por fraude milionária quando foi secretário da Saúde no Mato Grosso. E o Ministério da Saúde está superfaturando tudo o que pode agora porque não precisa mais fazer licitação para comprar as coisas. Está comprando máscara pelo triplo do preço, está comprando até aquele calçado que se usa em hospital, o Mandetta está comprando ele 3 vezes mais caro do que custava antes. E o Mandetta sabe que se ele continuar, esse número altíssimo de mortes vai cair na conta dele e do Bolsonaro juntos. Porque se ele sair, cai só no Bolsonaro e ele fica como herói. Então o Mandetta está sim forçando a demissão, ele quer ser demitido. Essa é a situação, esse é o panorama. O Bolsonaro ligou todos os robôs dele para pedir fora Mandetta hoje e ele está tentando ver se há um clima para a demissão do ministro. E o Mandetta está só esperando, assim, por favor, me demita. Vamos ver se o Bolsonaro vai ser inteligente, não só o Bolsonaro nunca é inteligente, mas os militares que estão por trás dele, se eles vão ser inteligentes e sacar o plano do Mandetta e sacar que eles não podem deixar o Mandetta fazer isso ou não. Uma coisa, na semana passada os militares falaram que o Mandetta só pode fazer coletivas junto do general Braga Neto, que é o real presidente operativo do Brasil. Mandetta deu uma entrevista na Globo sem o Braga Neto, com um adversário do presidente. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e deixe seu comentário sobre esses fascistas do vídeo que eu mostrei. O que esse tipo de pessoa merece?